Pessoal, esse é o terceiro vídeo referente à nossa segunda aula e eu terminei, né, o segundo vídeo de uma forma não planejada, porque eu tive um probleminha aqui na gravação. Mas eu parei nessa parte, né? Eu disse que a probabilidade de um eventual ocorrer, desde que ele esteja, né, contido num espaço amostral equiprovável. O que é um espaço amostral equiprovável? Quando todos os elementos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Aí eu disse que nesse caso a probabilidade de um evento ocorrer é o número de elementos que estão em A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Nesse caso aqui, né, eu até coloco no slide 21 para vocês. O que significa esse N de A? Significa o número de vezes que o evento A pode ocorrer, e esse N aqui significa o número de vezes que o espaço amostral pode ocorrer, certo? Outra forma também de enxergar isso é como número de casos favoráveis ao evento A sobre o número total de casos. O que seria o número de casos favoráveis a A quantidade de elementos que estão em A, que aí essa quantidade é a quantidade de elementos, né, que são favoráveis à ocorrência de A. Qualquer um deles que ocorra, eu vou poder dizer que o A ocorreu. E aqui é o número total de casos, né? O número total de casos são todas as possibilidades, é a quantidade de todas as possibilidades, né, referentes ao experimento aleatório, certo? Bom, no slide 22 eu trago o seguinte exemplo, né? Aqui eu peço para escolher, que coloco uma situação em que você vai escolher aleatoriamente uma carta de um baralho de 52 cartas, né? Eu não sei se todos conhecem o baralho, mas o baralho ele é composto por 52 cartas, 13 são do mesmo naipe, né? E você tem 4 do mesma figura. Por exemplo, você tem 4 3, 4 2, 4 ases, você tem 4 reis, você tem 4 cartas de cada numeração. E você tem 4 naipes, né, diferentes. Eu coloco aqui 2 eventos, né, o evento A. Eu coloco o evento A, que é o evento quando você escolhe uma carta de ouros, e o evento B, que é quando você escolhe uma figura. Aí eu pedi para calcular P de A e P de B. Bom, como que a gente calcula P de A? Lembrando que A é o evento que ocorre quando a carta é de ouros. Lembrando, se a gente for usar essa notação aqui, lembrando que esse é um espaço amostral equiprovável. Cada carta tem a mesma probabilidade de ocorrência, 1 sobre 52. Nesse caso aqui, o que vai ser P de A? P de A é o número de casos favoráveis a A sobre o número total de casos. Quantos casos são favoráveis a A? Lembrando que A é quando a carta é de ouros. Nós temos no baralho 13 cartas de ouros. Então, no caso, o número de casos favoráveis à ocorrência de A é 13. Qualquer carta dessas que ocorrer, no caso, eu vou ter obtido uma carta de ouro. Então, eu tenho, né, 13 casos favoráveis a esse evento. E o número total de casos? São todas as possibilidades, né, no experimento. Como são 52 cartas, qualquer uma delas pode ocorrer. Então, vai ficar 13 sobre 52. Aqui dá para simplificar por 13, vai dar 1 sobre 4. E eu pedi para calcular P de B, sabendo que P de B é quando a carta obtida na retirada é uma figura. Então, aqui eu tenho o número de casos favoráveis a B sobre o número total de casos. Nós temos, nesse caso, como o evento B é dado quando a carta é uma figura, nós temos 4 reis, 4 damas e 4 valetes no baralho. Então, nós temos 12 cartas que equivalem a uma figura. Então, o número de casos favoráveis a B aqui é dado por 12, o número de casos favoráveis continua sendo 52. Aqui dá para simplificar por 6. Se eu simplificar por 2, fica 6 sobre 26. Dá para simplificar ainda por 2, aí fica 3 sobre 13. Podia ter simplificado por 4, mas enfim. Então, a probabilidade de obter uma carta de ouros é 1 em 4, ou 25%. E a probabilidade de obter uma figura, né, na retirada é 3 sobre 13, certo?
Bom, no slide 23 eu trago, né, o início de uma revisão de análise combinatória. No caso, eu não vou focar aqui o assunto de análise combinatória, mas revisem, né, a análise combinatória, o princípio fundamental de contagem. Aí eu vou resolver aqui, né, pelo princípio fundamental da contagem, 2 exemplos que eu disponibilizei nos slides, só para que vocês relembrem. Mas o que diz, né, no geral, o princípio fundamental da contagem? Ele diz o seguinte, né, suponha que você tem um processo em que você tem que tomar 2 decisões, por exemplo. Primeira decisão e segunda decisão. Se você tem N uma maneira de tomar essa primeira decisão, por exemplo, eu posso chegar até ao FT de carro, de moto ou de ônibus. Então, tem três maneiras de tomar a primeira decisão. Aí, quando eu chegar no UFT, eu quero ir para uma sala. Aí, eu vou tomar uma outra decisão. Aí, eu tenho que ver para qual sala eu vou. Aí, suponha que eu tenha 10 maneiras, né, de tomar essa decisão. 10 salas para onde eu posso ir. Vou chamar aqui de N2, de forma geral. Então, o princípio fundamental da contagem diz que nós podemos, né, tomar essas 2 decisões, realizar, né, esse processo de N1 vezes N2 formas diferentes. Aí, no caso, suponha que eu tenho 3 formas de chegar no UFT, conforme o exemplo que eu dei. 3 formas de chegar no UFT e 10 salas para eu ir quando eu chegar no UFT. Então, o número total de possibilidades, né, de tomar essas 2 decisões seguidamente seria dado por 3 vezes 10. Eu teria 30 formas de tomar essa decisão, certo? Então, o princípio fundamental da contagem nada mais é que isso. Aí, o primeiro exemplo, né, eu falo sobre placa de automóveis. Lembrando que as placas de automóveis são formadas por 3 letras, né, e 4 algarismos. Aí eu pergunto quantas placas podem ser formadas. Nesse primeiro exemplo, sobre o princípio fundamental da contagem, que está na página 23, apenas para relembrar o que vocês viram em combinatório. Então, as placas são formadas, né, dessa forma aqui. Eu tenho 7 espaços para preencher. Esses 3 primeiros são preenchidos com letras do alfabeto, inclusive o K, W e Y. E esses últimos 4 espaços são preenchidos por números, por algarismos, né, de 0 a 9. Então, pelo princípio fundamental da contagem, né, eu vou considerar esse processo de formação de placas como 7 decisões que eu tenho que tomar. No caso aqui, para preencher esse primeiro espaço que é formado por uma letra, eu tenho 26 formas diferentes, certo? Para preencher esse segundo espaço, eu continuo tendo 26. Lembrando aqui que as letras podem ser repetidas, né? Eu posso ter, né, como placa A, posso ter também os algarismos repetidos, 2, 2, 2, 2, lembrando que aqui a repetição é válida. Então, eu tenho 26 formas, né, de preencher esse segundo espaço e 26 formas de preencher esse terceiro espaço. Esse quarto espaço, que vai ser ocupado por um algarismo, eu posso preencher de 9 formas, esse daqui de 9 formas, esse de 9 e esse de 9. Então, no caso aqui, pelo princípio fundamental da contagem, vou chamar aqui de PFC, é possível obter 26 vezes 26 vezes 26 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 placas. Quando você multiplica esses valores, você obtém 115.316.316 placas. Então, é o número possível, né, de formação de placas conforme esse sistema, né, utilizado no momento. Lembrando que as placas, né, do Mercosul, que vários estados têm utilizado nesse momento, né, eles inserem uma letra ao invés de um dos números. Eu não lembro se a letra é inclusa aqui ou aqui.
Aí no caso, essas placas, né, que se referem ao Mercosul, que vários estados aqui estão utilizando, né, no caso, o que isso causa aqui, né? Aí no caso, ao invés de um 9 aqui, você vai ter 26. Então, conforme essas novas placas, né, você consegue, aí ficaria 26 4 vezes 9, 3 vezes, você consegue quase triplicar a quantidade de placas formadas. Aqui você tem 115 milhões de placas, você aumenta esse número para 333 milhões de placas, simplesmente trocando um número, um algarismo por uma letra. Então é bastante interessante essa ideia aqui. O segundo exemplo, a fim de revisar o princípio fundamental da contagem, segundo exemplo que eu coloco aqui nos slides é quantos números naturais de 4 algarismos na base 10 que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5. Então aqui eu quero formar números com 4 algarismos, onde eu vou usar apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5, só que eu coloquei duas condições, né? Esses números eles têm que ser menores que 5.000 e têm que ser divisíveis por 5. Como que a gente vai realizar esse processo aqui de formação desses números? Bom, primeiro eu tenho que garantir que esse número vai ser divisível por 5. Para ele ser divisível por 5, ele só pode terminar com 0 ou 5. E eu só posso escolher entre os números 2, 3, 4 e 5. Então eu só tenho um desses algarismos disponíveis para preencher essa última casa. Só o 5, o 0 não está disponível para ser escolhido. Se tivesse, né, seria mais uma possibilidade, lembrando que é uma forma só, né, que seria o 5. Essas casas aqui, né, desse número, elas são indiferentes, eu posso preenchê-las de qualquer forma, não tem nenhuma condição. Mas o exercício pediu também que esses números sejam menores que 5.000. Então, dessa forma, sabendo que eu posso tomar, né, apenas os elementos 2, 3, 4, 5, para que o número seja menor que 5.000, eu só posso escolher o 2, 3 ou 4. Então, eu tenho 3 formas diferentes de tomar essa decisão de preenchimento dessa primeira casa. Essa daqui eu posso preencher de 4 formas e essa aqui de 4. Eu posso escolher qualquer número entre 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nesse caso, pelo princípio fundamental da contagem, né, que considera o número de possibilidade de tomar as decisões e multiplica todos eles, pelo princípio fundamental da contagem, é possível, né, obter três vezes 4 vezes 4, que dá 16 vezes 3, que dá 48 algarismos, 48 números, né? Conforme as condições do exercício. Quais são essas condições? Que o número é divisível por 5 e tem que ser menor que 5.000. Bom, no slide 24 eu falo um pouquinho sobre combinação. Lembrando que para que você usa combinação, né? Você utiliza combinação para contar quantos subconjuntos você pode formar, né? Com elementos de um conjunto, quantos subconjuntos de R elementos você pode formar tomando esses elementos de um conjunto com M elementos. Nesse caso, para você fazer essa contagem de subconjuntos, basta você fazer combinação de, qual notação que eu utilizei aqui, combinação de M tomado R a R. Como que você calcula isso daqui? Você faz M fatorial dividido por R fatorial vezes M menos R fatorial. Nesse caso aqui, em que situação você usa combinação na prática? É quando você vai formar subconjuntos com elementos de um conjunto e a troca de ordem não altera, não cria uma nova formação. No caso, por exemplo, você quer escolher pessoas em uma sala para fazer uma viagem. Você quer escolher 2 pessoas entre 20
para fazer uma viagem. Então, nesse caso, se José e Maria estão entre esses 20 e eles são sorteados para fazer a viagem, você não vai ter... Você tem duas possibilidades. Você pode escolher João e Maria. Talvez no primeiro sorteio saia o João e no segundo saia Maria. Pode ser também que no primeiro saia Maria e no segundo saia João. Mas nesse caso, a troca de ordem do sorteio, né, não cria um novo conjunto. Não são pessoas diferentes que vão viajar. São as mesmas duas pessoas. Então, quando a ordem não cria uma nova formação, é um caso de combinação. Aí você utiliza essa fórmula para contar quantos subconjuntos podem ser extraídos de um conjunto. Aí aqui eu coloquei dois exemplos, né? Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele pode escolher as 10 questões? Aí esse é um caso de combinação. No caso aqui, se ele escolhe as 10 primeiras questões, né, seguindo essa ordem, primeiro escolhe a primeira, segunda, terceira, até a 10ª. Quando ele escolhe essas 10 questões, é indiferente do caso em que ele escolhe a 10ª primeiro, a 9ª, segunda, a 8ª, a terceira e a primeira, a última das 10 questões. É indiferente. A troca de ordem das escolhas não vai criar uma nova sequência de questões, né? É a mesma sequência. Então, aqui no caso, eu tenho combinação de 15, 10 a 10. Eu tenho 15 questões e eu quero escolher 10. Então, aqui basta fazer 15 fatorial, dividido por 10 fatorial, dividido por 15 menos 10 fatorial, que dá 5 fatorial. Aí, fazendo isso na calculadora, 15 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 5 fatorial, aqui você obtém 3.003. Então, no caso, existem 3.003 formas, né, desse aluno escolher as 10 questões. Formas diferentes. 3.003 formas diferentes para a escolha das 10 questões. Depois eu tenho outro exemplo, né, que eu disponibilizei no slide 24, que diz o seguinte: temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres? Então aqui, né, esse é um exemplo em que nós temos que tomar duas decisões, né? A gente tem que escolher 3 homens entre os 10 homens disponíveis e nós temos que escolher 2 mulheres entre as 10 disponíveis. Aqui a gente vai utilizar combinatório, mas a gente vai usar também princípio fundamental da contagem, porque são 2 processos. Primeiro a gente escolhe os homens e depois as mulheres, ou primeiro a gente escolhe as mulheres e depois os homens. São 2 processos, 2 decisões que a gente tem que tomar aqui. Como a gente vai escolher os homens e como a gente vai escolher as mulheres. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, você tem 2 decisões. Você tem um número, né, de formas de tomar a primeira decisão e número de formas de tomar a segunda decisão. Para contar, né, a quantidade de decisões possíveis, você multiplica, né, o primeiro número de decisões pelo segundo número de decisões. Então, aqui no caso, nesse exemplo, né, basta fazer combinação, né? No caso, são 3 homens entre 10 que você vai escolher, então combinação de 10, 3 a 3, vezes, que é a segunda decisão, utilizando o princípio fundamental da contagem, né? Aí você multiplica por 10, 2 a 2, que é de quantas formas diferentes você pode escolher 2 mulheres entre as 10 disponíveis. Aí aqui você tem 10 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 7, que divide por 10 menos 3, vezes 10 fatorial, 2 fatorial dividido por 8 fatorial. Aí aqui, se você pode fazer na calculadora, você pode abrir, né, esses fatoriais. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3, dividido por 7, aqui dá para simplificar, vezes 10, você pode abrir até 8 fatorial,
dividido por 2, dividido por 8. Aqui dá para cancelar também. 3 fatorial dá 6. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial dá 6, você pode simplificar esse 6 com esse 9, dá para dividir por 3. Aqui fica 3, aqui fica 2. Aqui dá para dividir o 10 por 2, 2 fatorial é 2, que dá 5. Então aqui você tem 10 vezes 3 vezes 8, que no caso dá 30, vezes 8 dá 240, dividido por 2, vezes 5 vezes 9, que é 45, dividido por... Não, aqui eu já não tenho denominador mais. Então eu tenho isso daqui. Então aqui eu tenho 120 vezes 45, que resulta em 5.400 formas, né? São 5.400 comissões que podem ser formadas, né? Desse grupo de 10 homens e 10 mulheres, considerando que você vai escolher 3 homens e 2 mulheres, certo? No próximo vídeo, eu vou apenas fazer os exercícios que eu coloquei para arranjo aqui no material, e vou também, nesse mesmo vídeo, eu vou disponibilizar, né, o exercício que eu falei sobre os aniversários. Eu gostaria de pedir para vocês que acessem lá de novo, né, o link para preencher acessem lá o recurso que eu usei, né, da plataforma para coletar a data de aniversário de vocês. Coloquem lá para mim, tentem mais uma vez, um aluno que eu esqueci o nome, perdão, ele me disse, né, que ele colocou lá no fórum que não estava dando para colocar a data de aniversário porque estava falando que a pesquisa já tinha encerrado. E aí eu abri ela novamente, aumentei o tempo de duração dela. Aí eu gostaria de pedir para vocês que preencham lá, que no próximo vídeo eu já gostaria de postar esse exemplo. Tudo bem? Aí eu precisaria das respostas para fazer uns cálculos aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e coloquem lá para mim a data de aniversário de vocês, tá bom? Um abraço.